Falar sobre pensamentos prontos, ideias que vêm prontas, né? E o quanto isso é centralizador de poder, na minha opinião. E eu vou começar falando sobre pensamentos prontos, ideias prontas, usando uma frase pronta que diz o seguinte: eu não quero que você pense como eu quero que você pense. E isso está tão difícil hoje em dia, né? Tá tão difícil hoje em dia porque as pessoas, elas compram uma cartilha e seguem essa cartilha cegamente. Você pode ver que às vezes você está discutindo certas coisas, sempre vem alguém e fala uma frase, mas que você já ouviu de outra pessoa. Às vezes a pessoa fala e está todo mundo numa discussão falando a mesma coisa. Assim, você entra no Instagram, no Twitter deve ser pior, mas eu não tenho Twitter, que você vê as pessoas falando as mesmas coisas, assim, a mesma frase pronta e vai seguindo assim, a mesma coisa. E elas nem se comunicaram umas com as outras. Isso é como se tivesse vindo uma ordem de cima para elas falarem aquilo. Quem que está controlando essa ideia? É uma forma de centralização de poder, e eu penso que o poder não tem que ser centralizado, né? Penso que o poder, que as coisas não têm que ser centralizadas. E eu gosto muito do anarquismo porque ele não trabalha essa lógica. Eu já dizia lá em 2013, mais ou menos, até antes, que o anarquismo ele não é um bakuninismo, ele não é um prudonismo, um malatestaísmo, né? Ao contrário do marxismo. Quando a gente gira o pensamento todo em cima de uma figura, isso é personalista e isso acaba dificultando que as coisas se adaptem e que as coisas andem para frente. Na minha opinião, o anarquismo deveria, ou pelo menos tenta, fazer as coisas andarem de uma maneira mais orgânica, né? Se adaptar, o que é tão importante para que as coisas funcionem. E algo que eu já falei antes, né? As revoluções elas não acontecem debaixo de um único ideal. Se isso está acontecendo, não é revolução, na minha opinião, é golpe. Você vê quando as coisas acontecem debaixo de um único ideal, o que vem a seguir é sempre uma ditadura. Aí você tem outros ismos derivados de um ismo, né? Leninismo, stalinismo, maoísmo, morenismo, entre outros, todos personalistas. O capitalismo, obviamente, também trabalha isso, né? A moda, os programas de televisão, de internet, sempre tem uma frasezinha pronta, uma coisinha ali que fica em evidência. Todo mundo fazendo a mesma dancinha no TikTok, sabe? Todo mundo fazendo as coisas no mesmo formato. E pouco espaço para criatividade. Sem criatividade, na minha opinião, não tem revolução sem criatividade, cara. O capitalismo é isso. Um monte de ideias prontas para vender. Isso é muito louco. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas essa coisa aí o que você está falando é contra o coletivismo, isso daí é identitarismo. Não, cara, identitarismo muitas vezes é seguir a maioria, porque daí você quer a sua identidade validada pelo outro, né? Por isso, hoje em dia eu tenho tanta dificuldade de ter qualquer tipo de identidade, cara, mas é uma dificuldade muito grande. Faz falta, sabe? É uma forma do ser humano, mas não consigo, porque qualquer identidade que eu me identifique, logo eu sou varrido para fora, ou eu mesmo saio, porque eu percebo que se eu não seguir a cartilha daquela identidade, eu vou ser hostilizado ali dentro. Uma forma inconsciente das pessoas fazerem uma pressão social em você para que você pense de maneira como elas pensam. Então, muitas coisas, às vezes, dentro do próprio anarquismo, me afastam do anarquismo. Eu tenho muitas ideias que são impopulares dentro dos meios onde eu frequento, né? Mesmo que elas não firam os princípios, mas elas ferem o que está em alta, o hype daquele momento do movimento. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. E falar, porra, não tá legal cancelar ela? É o bastante para eu ser cancelado. Não há espaço para contribuições de pensamentos próprios, percebem? E hoje, num mundo polarizado, que quando você fala alguma coisa, alguém já vem com uma frase pronta para te rebater. Ah, não vou votar no Bolsonaro, então você vai votar no Lula. Não vou votar no... Então, sabe, não tem espaço para um pensamento crítico, para um pensamento próprio. Ou é um ou é outro. E esse discurso pronto ele é muito perigoso. O Eduardo Galeano, alguém que eu gosto muito, né, infelizmente morreu,
Ele tem um livro chamado Veias Abertas da América Latina. E as pessoas amam o Veias Abertas da América Latina. E ele falou, antes de morrer, né, que ele não gosta do livro, que ele fala: a prosa de esquerda é chatíssima. E eu concordo, cara, a prosa é chatíssima. Você tá discutindo, daí a pessoa já vem: não, mas é por culpa do capitalismo, não sei o que. Cara, eu fico assim... sim, claro, culpa do capitalismo, neoliberalismo, sim, isso tudo existe, mas a pessoa fala isso de uma forma acrítica. Ela simplesmente está repetindo uma frase pronta. Essa é a prosa que o Galeano critica no seu próprio livro. Ele fala: eu não leria esse livro hoje. Mas assim, não há problema em ter frases norteadoras, pensamentos assim que são muito bons. Tem vários do Bakunin que dá vontade de tatuar, assim, né? Mas eu não seguiria um bakuninismo, entende? Então, assim, para finalizar, preze muito, né, um conselho, né, que eu dou, preze muito pelas suas próprias ideias, cara. Construir conhecimento passa por isso, passa por a gente também ter autonomia. E a autonomia, para mim, é um valor bastante importante, difícil, bem difícil. Então, não tenha medo de enfrentar a sua própria bolha se você acredita em algo. E não tenha medo de não pertencer a grupos, sabe? Porque muitas vezes nós abrimos mãos da nossa autonomia por um pertencimento. E isso é algo que a duras penas, eu aprendi. A gente fica um pouco sozinho, é uma jornada um pouco mais solitária, mas eu diria que vale a pena.